Mais de 13 mil mexicanos recebem alimento durante pandemia. ONG ajusta suas operações de assistência alimentar em campo com 120 mil refugiados em Uganda. Campanha Mundial de Educação da ADRA ultrapassa as 500 mil assinaturas. Veja agora na ANN. Mais de 13 mil fiéis adventistas em toda a região interoceânica mexicana receberam alimentos e suprimentos essenciais para suas famílias. Isto devido à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. As famílias selecionadas estavam entre as mais necessitadas em 8 estados, área onde há 200 mil adventistas. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região, Moisés Reina, disse: muitos de nossos membros, com suas próprias pequenas empresas, não têm a possibilidade de trabalhar e queríamos nos assegurar de que a igreja faria algo para ajudá-los. A igreja é como uma família e era hora de nos unirmos para apoiá-los. As cestas de alimento incluíam itens não perecíveis como arroz, feijão, farinha de tortilha e muito mais. A comunidade adventista do Sétimo Dia da ilha de San Croix, Santa Cruz em português, um território americano não incorporado no Caribe, se solidarizou com os fiéis em Peters Rest, que tiveram a sua igreja consumida pelo fogo. O prédio era considerado uma referência por muitos na ilha de San Croix. O incêndio destruiu toda a parte superior da igreja, incluindo bancos, móveis da plataforma e equipamentos de comunicação recém-adquiridos para um ministério virtual. O presidente da Associação Adventista do Norte do Caribe, Desmond James, se comoveu ao chegar ao local e ver a estrutura em chamas. A região sofreu vários eventos catastróficos nos últimos 3 anos. Mesmo assim, James observou: Deus é um Deus de esperança e devemos esperar coisas cada vez melhores. Ele acrescentou que os líderes da denominação no Caribe promoveram um movimento de arrependimento e mantiveram as congregações em oração. E a campanha Every Child, Everywhere in the School, toda criança, em toda parte na escola, da Agência Humanitária Adventista ADRA, ultrapassou as mais de 500 mil assinaturas. Desde que a campanha começou em outubro de 2019, apoiadores de mais de 220 países assinaram a petição. O Centro de Esforços Humanitários Globais da ADRA tem como objetivo o desenvolvimento da comunidade, que envolve capacitar as pessoas e fornecer as habilidades necessárias para que efetuem mudanças em seu próprio meio. Nesta campanha, a educação tem sido o foco. O objetivo é chegar a 1 milhão de assinaturas. E se você não assinou, está na hora de participar. Olá, meu nome é Nicole e estou aqui para falar sobre a campanha Toda Criança em Toda Parte na Escola. Esta campanha é um esforço conjunto entre a Igreja Adventista e a ADRA. Estamos aqui para coletar 1 milhão de assinaturas para que o mundo saiba que apoiamos a educação das crianças em todo o mundo. Talvez você esteja se perguntando por que uma campanha de assinatura? Aqui está o porquê. Uma assinatura representa sua voz, minha voz e as vozes coletivas do mundo e mostra aos nossos legisladores que estamos por trás da educação. Então, é assim que você pode participar, acessando o site adra.org/InSchool e simplesmente se unir à nossa petição, se unir à nossa campanha. Mais de 120 mil refugiados fugitivos da guerra e da fome na República Democrática do Congo se estabeleceram no assentamento de refugiados Kayaka II, em Uganda. Recentemente,
A Agência Humanitária Adventista ADRA teve que ajudar suas operações de assistência alimentar no local devido ao novo coronavírus. A Covid-19 agora ameaça o bem-estar de ugandenses e de 1.400.000 refugiados em Uganda. Sinto que é uma doença terrível e mortal. Sinto muito medo. Que Deus ajude que o coronavírus não chegue a Kyaka 2. Estou com medo. Não posso nem sair para visitar meus amigos. Para mitigar os medos, a ADRA e o Programa Mundial de Alimentos chegaram a um acordo. A assistência foi prestada da seguinte maneira: distanciamento social, lavagem das mãos, controle de temperatura, conscientização comunitária, programas de rádio, identificação e verificação de documento, e as pessoas têm suas queixas escutadas, mantendo o distanciamento social. Estamos tentando medir tudo para garantir que o material não se acabe, mas também estamos protegendo os beneficiários e a equipe envolvida na distribuição. Estamos comprometidos em garantir o apoio aos necessitados. Já fizemos isso antes, é nossa prioridade e continuaremos a apoiá-los. Sentimos que Deus protege a todos e a cada pessoa. Bem, isso foi tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente volta com mais informações de fé, amor, serviço e esperança. Fique com Deus e um abraço. Tim made some bold and radical decisions in his life. He quit his job, moved to a foreign country with his family, and invested their money in starting a ministry. Leaving their lives in Australia behind, Tim and his family purchased a piece of land in Siem Reap, Cambodia, wanting to establish a place of hope and healing for the community. They started a school to help kids from poor families. They also organized programs to help families earn an income. Aside from helping families, Tim built small houses within their property to serve as a shelter for young men and women who don't have a place to stay, or those without family. Prayer has been a vital part of Tim's daily activities. After living in Cambodia for many years, he prayed for a new, unique way to introduce people to God. After months of earnest prayers, God answered Tim's petitions and helped him establish a butterfly farm that was available to the community and tourists as well. Butterfly Paradise is about helping visitors, local and international, experience the beauty and design in nature, and therefore come to see the need for a designer. And we want them to see that that designer is God, the God of Genesis chapter 1, who created all things in 6 days. The beauty of nature is a unique way to attract visitors and introduce the topic of creation. The Butterfly Paradise allows people to gain a deeper understanding of God's wonderful creation. And so when they come here, then we will be seeking to draw them to God. We have a cinema here, and as they come into the air-conditioned cinema and get out of the heat, then they will be introduced to the theme of design in nature and God as designer. We have a vegetarian restaurant, and we hope to use the vegetarian restaurant there as a way of helping people see that their designer had a particular diet in mind so they could maintain good health. Then we have an educational area where people can learn about the life cycle of the butterfly. They realize the complexity of the life of the butterfly, and that again, there's a designer involved. The final stop is at the souvenir shop. Here, guests can bring home memories of their unique experience in nature. The funds from the shop help to run the operations, but not everything has a price tag. There is free literature to take too. The Butterfly Paradise is not only reaching out to the public, but it also reaches in to every staff member. They may find a deeper understanding of the Bible and a purpose to serve other people. Butterfly Paradise is staffed with young people that have come through our orphanage and come through our school. And so these young people, they've learned about Jesus in the orphanage, in the school, and so we're giving them an environment where they can continue to grow in Christ, where they can have Sabbath off, and where they actually get to share their love for God with other people. And so as they go through this experience, their own salvation is strengthened and renewed daily. Saraya came from a poor family.
Tim enrolled her in their school. At this institution, she learned about the Bible and was drawn closer to Christ. Then, she accepted Christ into her heart and was baptized. I have learned so many things from this place. I have education, how to cook, how to mingle with people, and how to do evangelism, give the Bible study. And now I have a job and I have a family, and thank God for this place. Please pray for Tim and the Butterfly Paradise. This supporting ministry is a positive influence in the city of Siem Reap. Please pray that more young people will get the chance to have a good education and a deeper understanding of their purpose. Assim obedecer, que eu siga onde me guiar, o teu querer, o teu mandar. Ao sobrevir tribulação, se aflito estou, opresso em dor, refúgio vou buscar então. Disposto assim a obedecer, que eu siga onde me guiar, o teu querer, o teu mandar. E lá no céu, quando eu chegar, e meu Jesus, então eu vi, exclamarei sem hesitar. Ouve, Senhor, há tanto tempo que eu anseio estar junto a ti. Eu tenho procurado, mas em vão eu te busquei. A tua presença eu não encontrei. Agita o próprio mar, mas tu não estavas ali. A tua presença
suave. Eu sei que estive tão perto de ti, numa hora de silêncio, num momento de oração. Eu senti, Senhor, a tua mão, mas numa voz doce e suave. Eu sei que estive tão perto de ti, numa hora de silêncio, num momento de oração. Eu senti, Senhor, a tua mão. Não sei porquê que esconder-me da tua face, fugir de ti, longe do teu rosto. Eu quis ficar, Senhor. Hoje eu sei tudo foi em vão. Eu procurei descobrir-te no fogo que mata e destrói. Por onde passa deixa um rastro de destruição, mas tu não estavas ali. A tua presença eu não senti, mas numa voz doce e suave. Eu sei que estive tão perto de ti, numa hora de silêncio, num momento de oração. Eu senti, Senhor, a tua mão, mas numa voz doce e suave. Eu sei que estive tão perto de ti, numa hora de silêncio, num momento de oração. Eu senti, Senhor, a tua mão, mas numa voz doce e suave. Eu senti, Senhor, a tua mão. Desejo então convidar-vos a abrirem a palavra do Senhor no capítulo 3 do livro de Apocalipse. E vamos ler os versículos. Creio que esse texto vai ser projetado na tela, mas a partir do versículo 14. A carta do Senhor à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve isto, diz: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e que não seja manifesta a vergonha da tua nudez.
e colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois sê zeloso e arrepende-te. E depois o versículo 21 e 22. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos irmãos, minha querida igreja, hoje vamos falar sobre a igreja de Laodiceia, a igreja que nós também representamos, ou que é representada também por cada um de nós. Laodiceia era uma das principais cidades da Ásia Menor. Era a antiga cidade de Diáspolis, que queria dizer, significava a cidade de Zeus, um deus da mitologia grega. No entanto, Antíoco II, ele mudou o nome de Laodiceia, aliás, mudou o nome de Dióspolis para Laodiceia, em homenagem à sua mulher, chamada Laodice. E esta palavra Laodiceia, ou este nome Laodiceia, significa julgamento do povo, ou juízo do povo. Esta cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, era um centro de comércio, um centro de indústria. Havia várias indústrias importantes em Laodiceia, a indústria do vestuário. Eles produziam uma espécie de lã diferente, uma lã negra, que era muito famosa. E realmente era uma indústria de vestuário, estava de certa forma desenvolvida em Laodiceia. Mas havia outras indústrias. Por exemplo, na medicina, eles produziam determinado tipo de ungüentos para certas enfermidades da vista. Eles também tinham um sistema financeiro, um sistema bancário, um autêntico sistema bancário que funcionava naquela cidade. Por isso era uma cidade muito rica. Também era conhecida por uma famosa escola de medicina que existia e pelas suas termas, ou as suas termas naturais, as suas águas termais, águas quentinhas, morninhas. Enfim, esta cidade de Laodiceia é apresentada agora aqui pelo nosso Deus como um símbolo da igreja de hoje. Quando o Senhor escreve às 7 igrejas, cada uma daquelas igrejas representava ou representa um dos períodos da história da igreja, da história cristã. E Laodiceia representa exatamente o último período, que começa, segundo aquilo que sabemos pela profecia, em 1844, irá estender-se até ao final do fim dos tempos, até ao fim do tempo da graça, até ao momento da vinda do nosso Salvador. Mas eu esta manhã não pretendo deter-me sobre os detalhes histórico-proféticos desta carta de Jesus a cada um de nós, à igreja de hoje. Pois esta carta tem um contexto espiritual que sobressai e para o qual nós, como membros da igreja de Laodiceia, homens e mulheres que vivemos no período da história da igreja de Laodiceia, precisamos de estar muito atentos. Eu diria que esta é uma carta expresso de Deus, é uma carta urgente de Deus à sua igreja. E provavelmente muitos de nós não temos dado muita atenção a esta mensagem que encontramos da parte do Senhor nesta carta. Vamos imaginar, queridos irmãos, que
um nosso amigo que está muito distante, mas que é realmente um grande amigo nosso, nos escreve uma carta. Vamos imaginar. Quando nós olhamos para aquele envelope fechado e lemos o remetente da carta, nós pensamos logo, uma carta de um bom amigo meu, de fulano de tal. Que palavras nós esperamos que aquela carta nos traga, que aquela carta nos diga? Provavelmente palavras muito amáveis, palavras até elogiosas. Se calhar este amigo, ao escrever, vai recordar os bons tempos que passou conosco, vai se lembrar de alguns episódios felizes que partilhamos juntos, e vai com certeza naquela carta também falar-nos ou mencionar aquilo que ele pensa a nosso respeito, dizer coisas boas acerca de nós e lembrá-las. Mas, meus queridos, quando nós olhamos para a carta do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia, nós vamos ver que nesta carta não há um único elogio a esta igreja. Não há um único elogio. Em primeiro lugar, Jesus apresenta-se ao seu povo. E Jesus apresenta-se como o Amém. Amém, uma palavra hebraica que, quando usada no princípio de uma frase, significava alguma coisa como verdadeiramente ou como certamente. E quando esta palavra Amém, ela era colocada no final de uma frase, ela significa, ou queria dizer, assim seja, assim seja. Então nós podemos dizer que Jesus se apresenta como a verdade, como o verdadeiro. E Jesus se apresenta também como a palavra final, a autoridade absoluta da igreja. Ele é o Amém. E depois diz que é também a testemunha fiel e verdadeira. Ele fala a verdade em cada promessa, em cada advertência que nos faz. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Também Jesus aqui se apresenta como o princípio da criação de Deus. Aquele que estava com o Pai quando este mundo e quando este universo foi criado. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, diz: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, ou melhor, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E mais adiante no versículo diz que ele estava no princípio com Deus, e que nada daquilo que foi criado não existiria se não fosse pela sua ação. É isso que nos diz esse texto. Em Apocalipse 17:4, Jesus é apresentado como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. Mas este Senhor dos Senhores, este Rei dos Reis, que agora se dirige por carta à igreja de Laodiceia, à igreja de todos nós, ou à igreja da qual nós fazemos parte, é o nosso grande amigo, o nosso amável Salvador, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário e que agora ele nos escreve com suas próprias palavras esta carta. Irmãos, quando nós começamos a ler esta carta, deparamos-nos com um conteúdo muito duro, muito severo. O conteúdo desta carta é realmente, eu diria, quase agressivo. É uma censura que é feita logo no início desta carta à igreja do Senhor. Agora imaginem Jesus, ele está censurando a sua igreja. Reparem, Jesus fala numa linguagem carregada de reprovação, carregada de censura.
E ele começa dizendo, olha, eu conheço as tuas obras. Jesus vai direto ao assunto. Pensas que eu não te conheço? Eu conheço-te perfeitamente. Conheço as tuas obras. E Jesus conhece a sua igreja. Ele conhece-nos bem, queridos irmãos. Ele conhece a cada um de nós. Nada lhe escapa. Nada da nossa vida pode ser encoberto aos olhos de Jesus. Seja para o bem, seja para o mal. O Senhor conhece as nossas obras. O Senhor conhece o nosso caráter. O Senhor conhece a nossa vida. Nada lhe podemos esconder. Mas aqui as suas palavras são duras. Porque o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. E então Ele diz, olha, o que eu tenho para te dizer é isto, tu não és frio nem és quente. Tu és morno. E porque não és frio nem quente, e porque és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, isto é duro de ouvir. Então o Senhor se dirige a mim, nesta carta. O Senhor se dirige à sua igreja nesta carta e diz, olha, tu és morno, não és frio nem és quente. É interessante, ser morno era uma alusão a Laodiceia, à cidade de Laodiceia, porque, como eu vos disse, ali existia as tais termas mornas, e então Jesus está a usar o simbolismo de Laodiceia para nos fazer compreender qual é o nosso estado espiritual. E ele está a dizer que esta mornidão significa o quê? A superficialidade, a falta de ação, a inércia na vida cristã. Isto é mornidão. E o Senhor está, e deixem-me usar esta expressão, o Senhor está a acusar a sua igreja de ser morna. E naturalmente o Senhor não está feliz com isto. E depois ele continua, e ele diz, tu dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu estou rico e de nada tenho falta. Irmãos, lembram-se da história do jovem rico? Quando eu penso nesta expressão que encontramos aqui, nesta carta de Jesus a Laodiceia, eu lembro-me sempre deste encontro de Jesus com aquele jovem. Era um jovem que estava na igreja, provavelmente ele teria nascido na igreja. Era um jovem muito rico, ele tinha boas intenções também. Ele estava preocupado com a sua salvação. E ele perguntou a Jesus e fez uma pergunta legítima e honesta. Mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus conhecia muito bem este homem. E olhando para a sua vida, olhando para o seu estado de alma, digamos assim, Jesus lhe diz, olha, guarda os mandamentos. Mas Jesus sabia que este jovem guardava os mandamentos desde a sua meninice, desde a sua mocidade, desde sempre. Mas Jesus tinha uma intenção ao fazer esta pergunta a este jovem. E qual era a intenção de Jesus? Era realmente mexer com alguma coisa na vida deste jovem que precisava de ser modificada. E este jovem responde a Jesus de uma forma que Jesus já sabia. Jesus já sabia qual era a resposta. E ele diz, ó Senhor, isso eu tenho feito desde que sou criança, desde a minha meninice. E depois ele conclui, mas o que é que me falta ainda? O que me falta? Na vida cristã, esta é uma pergunta que muitas vezes fazemos a nós próprios. O que é que me falta? Mas talvez na vida cristã muitos não refletem profundamente sobre esta questão de vida.
Se calhar devíamos refletir mais sobre isto. O que é que me falta ainda? E quando Jesus responde ao jovem, Jesus diz, olha, é simples, vende tudo o que tu tens. Jesus não estava naturalmente interessado na miséria deste jovem, mas Jesus lhe diz, olha, dá aos pobres. E agora Jesus toca no ponto fulcral, o ponto que realmente Jesus queria atingir, no âmago da questão. Olha, vem e segue-me. Eu posso ter 50 anos de igreja, irmãos. Vou completar este ano 50 anos de membro da Igreja Adventista. Mas esses 50 anos não me garantem nada em termos de salvação. 50 anos de igreja não me garantem o passaporte para a eternidade. Alguém pode ter nascido na igreja, conhecer a igreja desde menino, desde bebê, mas tudo isso nada lhe garante que você terá salvação. Alguém dirá, mas não é maravilhoso podermos ter 50 anos de membro de igreja? É maravilhoso. E eu dou graças a Deus por isso. Não é maravilhoso nós dizermos, eu nasci no seio da igreja, irmãos, eu gostaria muito de ter nascido já como adventista do sétimo dia. Eu batizei-me aos 17 anos de idade, olhem só o tempo que eu perdi, o que ficou para trás. Mas nada disso me garante a salvação. Mas então, o que é que garante a salvação? Vem e segue-me. E o que é isto? Isto significa entrega total, sem reservas, uma experiência profunda com Jesus. E é disto que Jesus está à procura nos seus seguidores, na sua igreja, de pessoas que realmente vivam esta experiência. Sabem que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ele dizia, pois nem a circuncisão, aliás, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Para aquele jovem judeu, ele poderia dizer, eu fui circuncidado. Hoje nós poderemos dizer, eu fui batizado. Mas o que o apóstolo Paulo aqui está a dizer, olha, isso não vale de nada se tu não fores realmente uma nova criatura. Realmente, irmãos, quando nós somos batizados, o que é que simboliza o batismo? Esta manhã não tivemos o privilégio de ver o nosso irmão Vinagre descer as águas batismais e passar por essa simbologia que representa exatamente aquilo que se passou na sua vida, o novo nascimento. Mas tivemos o privilégio de ouvir este irmão dizendo ao pastor Eduardo Teixeira, dizendo à irmã Paula Ferreira, dizendo ao irmão Celestino Jonas, sim, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero viver em conformidade com os seus princípios. Que privilégio! Não importa a idade, não importa o tempo, como eu disse, 50 anos de adventista do sétimo dia não me garante a salvação. O que me garante a salvação é se hoje realmente a minha vida estiver escondida em Jesus. Isto é o que me garante a salvação. De resto, não há garantia para a salvação. Meus queridos irmãos, Jesus aponta o dedo à igreja quando ele diz, não sabes que és um coitado, que és um miserável, um pobre, um cego e um nu. É duro, não é? Se alguém me chamar a mim, olha, tu és um miserável, como é que eu me vou sentir se alguém me chamar, olha, tu és um miserável? Não me vou sentir nada confortável com isso. Se alguém disser, olha, tu és um coitado, tu
és um pobre, és um cego, tu és um nu. Como é que eu me vou sentir? Provavelmente não me irei sentir muito bem. Nenhum de nós se sentiria bem. Mas o Senhor está a dizer isto à igreja. Tu és um coitado, um miserável, um pobre, um cego, um nu. Mas, irmãos, é aqui que realmente vamos chegar ao ponto mais elevado, ao ponto mais importante desta carta de Jesus. Sabem, vamos imaginar o seguinte. Nós somos pais, se calhar a maioria dos que aqui estão são pais. Vamos imaginar que temos que repreender um filho por algumas estropolias que ele fez. E então ele precisa de uma repreensão bastante severa. Então nós dizemos, abrimos o nosso coração e somos firmes para com o nosso filho. E o repreendemos severamente. E apontamos o dedo àquilo que ele fez de errado. Mas há uma coisa. Se nós ficarmos por aí, apenas apontando os erros, mas não apontarmos as soluções, então não estamos a cumprir o nosso papel como educadores e como pais. Porque quando alguém é repreendido por nós, quando o nosso filho é repreendido por nós, ele precisa também de ouvir palavras de aconselhamento. Olha, o caminho é este, a direção é esta, o que deves fazer é isto e não aquilo. Por isso eu disse que é neste ponto que Jesus, nesta carta, ele vai tocar naquilo que é, digamos, o principal. Ele diz no versículo 19, ele diz, eu repreendo e castigo a quem quê? A quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A autoridade que Jesus tem para repreender a sua igreja e para repreender com severidade reside exatamente aqui. É que Jesus ama a sua igreja. E ele deu provas. Eu peço perdão, não estou habituado a estes artefatos. E ele deu provas exatas do seu grande amor pela sua igreja, porque ele morreu pela sua igreja, porque ele deu a sua vida pela sua igreja. Por isso, quando Jesus diz, olha, tu és isto, és aquilo e aquilo, quando Jesus aponta e censura a igreja, ele tem autoridade, porque ele ama a sua igreja. Agora, eu não tenho autoridade de repreender, não tenho autoridade de censurar o meu irmão. E sabem, hoje há muita gente que pensa que tem essa autoridade. Hoje há muita gente por aí censurando a igreja, arbitrariamente. Mas ninguém tem autoridade para o fazer. Só Jesus tem autoridade para o fazer. E o que Jesus está a fazer aqui nesta carta é exatamente isso. E baseia a sua autoridade no seu grande amor por nós. E depois Jesus aponta a solução. Porque ele diz o quê? Sê zeloso e arrepende-te. Reparem como Jesus vai ao âmago da questão. A nossa maior necessidade, ou a maior necessidade do pecador, qual é? É o arrependimento. É o arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento, vulgarmente se diz que é sentir tristeza pelo pecado, abandonar o pecado, não desejar voltar a fazer aquilo que fez anteriormente e que era pecado. Isto é o arrependimento. E é este arrependimento que realmente o Senhor espera da sua igreja, do seu povo, de cada um de nós individualmente. E Ele espera isto porque, na realidade, Ele nos ama. Meus queridos, Jesus continua a aconselhar a sua igreja e a dizer, olha, aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo. Jesus aqui está a falar da verdadeira riqueza espiritual. É a riqueza espiritual que vem exclusivamente de um relacionamento perfeito com Cristo. E que muitas vezes, no meio desse relacionamento, surgem as provações
e as dificuldades à nossa vida que nos tornam mais refinados e mais aptos para o reino de Deus. Por isso ele está a falar aqui, compras de mim o ouro provado no fogo. Irmãos, eu não sei se é possível projetar uma citação da irmã Ellen White no livro Testemunhos Seletos, no volume 1, na página 328. Esta é uma situação da irmã White muito séria. Aliás, como são todas elas. Mas aqui Ellen White está a falar da sua igreja, da igreja de Deus, e está exatamente a falar da igreja de Laodiceia. E ela diz então o seguinte: Deus guia o seu povo passo a passo avante. A vida cristã é uma contínua batalha, uma marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante e incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Reparem, ela diz que é por meio de constante e incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Se alguém pensa que a vida cristã é fácil, está enganado. Ela exige de nós alguma coisa. Há pessoas que pensam que realmente a vida cristã não exige nada de nós, não exige qualquer esforço da nossa parte. Mas aqui a irmã White está a contrariar um pouco disso. Mas reparem que logo a seguir ela diz: estamos como um povo triunfando na clareza e força da verdade. Ela está a dizer qual é este triunfo. Ou seja, em que se baseia ou em que se deve basear o nosso esforço. Para onde deve ser direcionado o nosso esforço. Ela diz: somos plenamente, aliás, estamos como um povo triunfando na clareza e força de quê? Da verdade. E quem é a verdade? Eu só conheço duas coisas a respeito da verdade. Só. Primeiro, Jesus é verdade. E em segundo, a palavra de Deus é verdade. E é isso que nos basta. Se nós temos a palavra de Deus, vamos ter Jesus, de certeza, a verdade. E é nisso que devemos consertar o nosso esforço, dirigir o nosso esforço para a palavra de Deus. Ser perseverantes na palavra de Deus e perseverar em Jesus. Perseverando em Jesus. E a irmã White continua: somos plenamente sustidos em nossos pontos de fé por avassaladora quantidade de claros testemunhos fortes escriturísticos. Ou seja, o que ela está a dizer aqui é que realmente nós encontramos imensos testemunhos de homens e mulheres que venceram na fé e que são hoje realmente um testemunho, um exemplo para a nossa vida cristã. Mas depois ela diz: carecemos muito, porém, de quê? Da humildade, da paciência, da fé, do amor, da abnegação, da vigilância e do espírito de sacrifício bíblicos. Olhem, quais são as minhas carências, as nossas carências da humildade, da paciência, da fé, do amor, da abnegação, da vigilância e do espírito de sacrifício bíblicos. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. E depois diz: o pecado domina entre o povo de Deus. Sim, é verdade. O Senhor assim o diz. Meus queridos irmãos, o Senhor diz: olha, aconselho-te que te vistas com vestes brancas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Que vestes brancas são estas? São aquelas vestes que realmente podem cobrir as nossas misérias totais. É isso que acontece, não é? Sabem que eu gosto muito das cerimónias batismais, quando os candidatos vão ao batismo com uma bata branca. Eu sei que não há nenhum simbolismo nisso, mas às vezes eu vejo alguma coisa, não é? Eu começo a pensar, realmente este querido irmão, esta querida irmã, ela hoje vem aqui dar o seu testemunho de que realmente ele se apropriou da justiça de Cristo. Ele se apropriou da justiça de Cristo.
É isso quando nós nos convertemos. Quando nós nos convertemos, não estamos a fazer nada mais, nada menos do que confiar nos méritos de Jesus para a nossa salvação. É isso que significa realmente a conversão. Jesus diz, olha, aconselho-te que compres colírio para os olhos, para que vejas. Só Jesus pode curar a cegueira espiritual. Lá em Laodiceia havia os famosos ungüentos para os olhos, para as pessoas que tinham problemas de visão. E Jesus está a usar exatamente esse conteúdo para nos chamar a atenção para a nossa necessidade do colírio para os olhos, que é o colírio do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem pode abrir os nossos olhos para que possamos sentir qual é a nossa condição espiritual. E é o Espírito Santo também quem trabalha na nossa vida, para que uma vez sentindo a nossa necessidade espiritual, possamos ir a Jesus e Ele receber-nos-á quando lhe confessarmos os nossos pecados arrependidos e nos vestirá com as suas vestes brancas. Bom, queridos irmãos, muito mais poderíamos dizer acerca deste conteúdo espiritual desta carta, mas eu tenho que terminar, e o Senhor termina esta carta dizendo que nesta igreja há também vencedores. Por isso ele diz, ao que vencer, no versículo 21, ao que vencer. Queridos irmãos, esta igreja não é uma igreja de derrotados, mas é uma igreja de vitoriosos. E o Senhor o diz aqui em sua palavra. O Senhor diz isso quando escreve ao seu povo. Ele diz, ao que vencer. E se ele diz, ao que vencer, ele está a dizer que há vencedores nesta igreja. Há vencedores nesta igreja. E nós devemos dizer graças a Deus por isso. Meus queridos irmãos, o Senhor termina esta carta de uma forma extraordinária, porque Ele faz uma promessa. E a sua promessa é esta: lhe concederei, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu me sentei no trono de meu Pai. Jesus foi vencedor e por isso Ele está no trono. E porque Ele foi vencedor, Ele pode nos conceder a vitória. Mas reparem, Jesus está no trono. O que é que isto significa? Significa que neste momento Jesus está a interceder por nós. Reparem que o período de Laodiceia começa em 1844. E o que é que acontece em 1844? Precisamente o início do juízo investigativo. Ou seja, Jesus entra no santuário celestial para iniciar exatamente o juízo investigativo. E Jesus está ali, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso Salvador. E agora é o nosso advogado. Quer dizer que de contínuo Jesus está intercedendo em minha vida e em tua vida. Queridos irmãos, esta é a promessa. Tu te assentarás comigo no meu trono. Que privilégio. Sabem que no céu, durante o período do milénio, nós também seremos quase como que juízes, porque participaremos de um juízo, quando os livros se abrirem, e for um tempo durante aqueles 1000 anos para que os livros sejam consultados. Cada nome ali está, e a vida de cada um dos filhos de Deus ali está, espelhada nas páginas daquele livro. E são os santos, os vencedores, que estarão no céu, antes do juízo executivo, antes do juízo final. Para que não fique dúvida nenhuma, que privilégio sentarmos-nos no trono de Cristo. Mas, meus queridos irmãos,
Os irmãos repararam que quando eu fiz a leitura, eu deixei um versículo para trás. Alguém reparou nisso? Alguém que acompanhou a leitura reparou nisso? O pastor Eduardo Teixeira está a dizer que sim, que reparou, eu sei. É um versículo importante, não escaparia de maneira nenhuma o pastor Eduardo Teixeira. Este é o versículo 20. E eu fiz de propósito, deixei este versículo para trás de propósito, porque o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Repararam, irmãos? O Senhor à porta batendo, o que é que o Senhor está a dizer à sua igreja? Olha, meu filho, eu não desisti de ti. Eu não desisti de ti. Tu podes ser realmente este miserável, este pobre, este cego, este nu. É verdade, podes ser isto, podes ser esse morno. É verdade, mas eu não desisti de ti e eu não vou desistir de ti. O Senhor diz, eu bato à porta. Eu estou a bater à porta. E o Senhor bate insistentemente à porta no nosso coração. E Ele diz, se alguém ouvir a minha voz, será que temos ouvido a voz do Senhor batendo à porta do nosso coração? E Jesus diz, se alguém abrir a porta, é porque Ele acha que alguém irá abrir a porta. É porque Ele acha que muitas pessoas irão abrir a porta. Quantos anos o Senhor esteve batendo, por exemplo, à porta do meu querido irmão Vinagre? Ele agora tem 91 anos. Muitos anos que Ele esteve a bater àquela porta, e à porta do nosso coração, à porta do vosso coração. O Espírito do Senhor apelando à nossa vida. Quanto tempo? E a porta é aberta. E quando a porta é aberta, Jesus então que diz? Ele diz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. O que é que isto significa? Significa um momento de intimidade com Jesus. Realmente, irmãos, está muito complicado. Eu pedi a este Senhor para ter um bocadinho mais de contenção, não é? Ok? É para podermos falar, está bem? Pedia desculpa. Muito bem. Então, Jesus, meus queridos, Ele está ali à espera. E o que Jesus está a dizer hoje à sua igreja é exatamente isso. Eu estou à tua espera. Eu estou à tua espera. E minha pergunta hoje, querido irmão, já abriste a porta a Jesus? Jesus é uma realidade em tua vida? Jesus tem permanência no teu viver? Jesus tem te acompanhado ao longo deste tempo? Tu tens a certeza que a tua vida pertence a Jesus? Enfim, ficam estas questões, somente cada um de nós poderá responder, mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a nossa resposta a Jesus possa ter o sentido de uma total abertura para que o Senhor possa vir e fazer aquilo que ainda é preciso realizar em nossa vida. É a minha oração.